Glória a Deus. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe. Quem estiver assistindo esse vídeo, quem for assistir, que Deus derrame proteção, chuva de bênção, que Deus derrame conhecimento e sabedoria. É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Amados irmãos, aqui quem vos fala é evangelista Diego Souza. Tenho gravado alguns vídeos, vou gravar alguns vídeos para poder colocar no canal, para a gente poder compartilhar mais algo da parte de Deus, a verdade nas Escrituras. O meu intuito é só trazer a verdade, trazer a revelação, a luz da Bíblia, aquilo que Jesus falou, aquilo que é da forma para interpretar correta. E meu intuito é alcançar vidas e pessoas conhecer, assim como Deus me deu graça do conhecimento, de graça eu recebi, de graça eu estou passando. Amém? Queria, neste vídeo, compartilhar algo com os irmãos muito forte, muito poderoso, revelação dos céus. Vai ter parte no vídeo aqui, neste vídeo, onde Deus me revelou, o próprio Deus me revelou para mim, experiência própria. E nesse contexto eu quero trazer para os irmãos como dica, como conselho, como uma palavra amiga. Amém? O que eu quero trazer para os irmãos hoje é algumas dicas, alguns conselhos para os casais. Entenda que um casal, marido, mulher, filhos, ele forma já uma família. E família é propósito de Deus. Família é uma estrutura, um ministério aonde Deus criou, aonde Deus fez. Então o inimigo, ele pretende, e o interesse dele é destruir essas famílias, é destruir a convivência familiar. Então o que eu quero trazer esta noite é algo muito sério, muito bom da parte de Deus. Glória a Deus. Ajeitar aqui para poder ficar melhor. Então é algo muito bom da parte de Deus para a gente. Pegue sua Bíblia, vem comigo. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Versículo base para este bate-papo está em Gênesis 2:24. Livro de Gênesis 2:24, assim está escrito: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e sendo ambos uma só carne. Deixará, portanto, o homem, em algumas traduções, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, juntar com a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que eu quero trazer esta noite é nessa última parte do versículo que fala uma só carne. Mas só para dar uma pincelada na expressão quando fala deixará o homem pai e mãe, não é no sentido, vamos supor que tem uma pessoa que mora com a mãe e trabalha, um homem mora com a mãe e ele trabalha, junta um dinheiro, conhece uma varoa, uma mulher, não tem terreno, o dinheiro que ele tem no banco guardado, ele bate uma laje na casa da mãe, estou só simbolizando, bate uma laje na casa da mãe e mora em cima. E agora ele saiu da casa da mãe e foi morar na casa de cima com a sua esposa. Ele deixou de cumprir esse versículo? Não. Porque a expressão quando fala deixará o homem pai e mãe, não é que esse camarada que casou tem que se mudar para uma cidade a 100 quilômetros. Não. Ou a 10 ou a 20, não.
Quando fala deixa homem, pai e mãe, tanto a mulher como o homem, o deixar tá dando a ideia de convivência, tá dando a ideia de importância, tá dando a ideia de preocupação. Até porque quando casado, aquela mãe não vai mais se preocupar com o filho, se o filho vai comer hoje, se o filho está com roupa lavada, se o filho está bem, porque é a mulher que cuida dele agora. Mesmo ele morando em cima, ele saiu dos cuidados da mãe, do conselho. O que esse casal agora tem que, para ter uma boa estrutura, tem que conversar, um diálogo entre eles. A concordância tem que ser entre eles. E não mais a mãe de ninguém, porque casou. Mesmo a mãe morando embaixo ou do lado ou o que for. Amém? Mas não é isso o foco da mensagem. O foco da mensagem é uma só carne. A palavra aqui no original, no hebraico, uma só carne, ela dá a ideia de fundição, de fundir um no outro. Uma só carne aqui é como se você pegar um copo com água, colocar açúcar e mexer até o açúcar sumir. Então, dois elementos, aleluia, água e açúcar, se fundiu um no outro, se uniu um no outro e agora virou um só elemento, água doce. Ou sal, por exemplo. Então, é essa ideia que o texto está nos trazendo. Na prática, o que é isso? Na prática, quando um casal ele namora, ele noiva e casa, a expressão uma só carne é um só todo, uma só carne, um só pensamento, uma só ideologia, um só propósito. Se não for assim, é reino dividido, não vai subsistir. Não existe um casal falar, tu faz a tua feira que eu faço a minha. Essa é a minha geladeira, essa é a tua. Eu durmo aqui, tu ali. Vai acabar. Temos que entender também pelo outro lado espiritual, que é o lado do inimigo. Qualquer brecha que o casal der, o inimigo vai entrar para separar. Por quê? Porque casal e família é propósito de Deus. Amém? Então, uma só carne é uma só pessoa. Resumindo e literalmente dizendo a dor da mulher é a dor do marido. A dor do marido é a dor da mulher. A alegria da mulher é a alegria do marido. E vice-versa. Então, não existe ela ter a vida dela particular e eu ter a minha. Não. É uma só carne. Não existe o marido... Isso eu estou dizendo à luz da Bíblia, salvo em Cristo. Porque se a pessoa não for salva em Cristo, não serve uma liturgia, não segue uma doutrina, ele faz como quer. Mas a luz da Bíblia aqui eu não posso ter meu celular com a minha senha e minha esposa não saber. Quando fala uma só carne, um só todo, eu não posso... E daqui a pouco eu vou trazer uma revelação muito forte. Eu não posso ter segredo comigo ao ponto da minha esposa não saber e vice-versa. Se isso acontecer no mundo espiritual, eu tiver um segredo e não contar para ela, no mundo espiritual, literalmente eu estou dizendo, ela não é digna de meus segredos. E se isso acontecer, não está se cumprindo uma só carne. Em Tiago 5,16, glória a Deus. Em Tiago 5,16, Deus é bom. Em Tiago 5,16 fala assim, 14,16. Tiago 5,16 fala assim: confessai as vossas culpas um aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Então, confessar é o quê? Eu não posso ter segredo oculto que a minha esposa não saiba. E a esposa não pode ter segredo oculto
que eu não saiba. Romanos 2,16. Ainda no contexto aqui, para casais, Romanos 2,16. Glória a Deus. Romanos 2,16. Então, o casal não pode ter segredo entre eles. Não pode ter segredo particular que o outro não saiba. Se haver segredo, olha o que fala em Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Então tá dizendo que naquele grande tribunal, naquele grande julgamento, os segredos mais íntimos do homem, tanto no pensamento como no coração, vai ser revelado. Então, para a gente não passar pelaquela vergonha de ocultação de informação, Tiago fala: confessai uns aos outros. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que eu caso amanhã. E antes da minha esposa, vamos botar um camarada casa. E antes dele casar, ele teve uma vida ele foi mulherengo, namorador. E agora ele casou, é uma nova pessoa, e se mudou para um bairro. Nisso que se mudou, ele não conhece os vizinhos novos, se mudou. Quando vai sair de manhã, no outro dia, com a esposa, ele vê uma mulher entrando na casa do lado, uma vizinha. Só que quando ele olha, ele vê que é uma ex-namorada dele. E namorou 1 ano, 3 meses, o que for. Pela grandeza do versículo de Gênesis 2,24, que fala é uma só pessoa, esse camarada, isso serve para ambos lados, tanto homem como mulher, esse camarada, automaticamente, ele tem que disfarçar e falar: amor, olha para essa mulher aí. Ela olhar, lá na frente, quando tiver os dois sozinhos, falar: essa mulher é uma ex minha. Essa mulher, eu tive com ela, antes de você, um caso assim, assim, assim. E isso não é para gerar ciúme, não, pelo contrário. É para quebrar todo o segredo que houve no coração dele com aquela mulher num ato íntimo. Quando ele conta para a atual esposa, aleluia, já estou sentindo Deus. Quando ele conta para a atual esposa aquele segredo, que até agora era segredo, ele está mostrando ao mundo espiritual e a ela que ela é digna de saber o que está no íntimo dele. Aleluia. E isso também. Se ela vê, se for o contrário, for sair, ela vê que o vizinho é um ex dela e teve um caso forte, uma intimidade forte na cama, e essa mulher vê o vizinho e não contar para o atual esposo, ou na hora, ou depois, o que for, mas tem que contar. Por quê? Porque está fechando brecha para Satanás. Se não contar, espírito do ciúme já começa a rodear e jogar seta. Se ela não contar, e vice-versa, ou ele contar, se ela não contar, ela está mostrando que o atual esposo não é digno de saber a intimidade dela no consciente. E isso foge do versículo uma só carne. Você pode esconder um segredo de você mesmo? Não. Por quê? Porque o seu pensamento você controla. Então, quando formou uma só carne, é um só pensamento. O que o homem pensa, o que a mulher pensa, o outro tem que saber. E isso é algo muito forte, algo muito sério. E quando eu falo confessar, não é para ter briga, não é para causar ciúme, não é para falar com um tom de um ato heróico. Não, é para ele explicar a ela que ele está confessando, para poder ver se continua ali, para poder ver
o que vai resolver nessa situação, mas ela tem que ser digna de saber dos segredos dele e ele tem que ser digno de saber do segredo dela. Por exemplo, casou os dois. Ela foi trabalhar em uma empresa. Ele um dia, agora depois de casado, um casal, esse rapaz agora vai buscar ela no trabalho. Ela é nova no trabalho. Primeiro dia de trabalho, ela começa a falar das amigas, isso. Com o passar dos dias, ela começa a fazer amizade com uma lá dentro da empresa que ela entrou agora. Outro caso mais parecido com o primeiro, mas você vai entender. Ela começa muito a elogiar essa amiga, isso. E ele não conhece ainda a amiga nova da sua esposa. E ela muito elogia ela demais, assim, a amiga, a esposa elogia a amiga do trabalho e tudo. E um dia ela tira no trabalho uma foto com a amiga junto, um selfie. Pronto. Quando chega em casa, vai mostrar ao marido, meu amor, olha aqui a minha amiga que eu tanto falo, que chegou, me ensinou o que era o trabalho, como fazer, foi educada comigo. Quando o marido olhar, é uma ex dele, é uma ex-namorada, namorou um mês, ou teve só um caso passageiro, ou ficou algum tempo, não importa, ele tem que na hora falar, amor, posso te falar algo? Pode, essa é minha ex. Por quê? Aleluia. Porque quebra toda a corrente de amarração da intimidade. Em Mateus 5, 28, Mateus 5, glória a Deus. Fique comigo. Mateus 5, 28, para te bater um papo junto sobre a palavra do Senhor. Mateus 5, 28, fala assim, Cristo falando, eu porém vos digo, que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Cristo está dizendo, se uma pessoa olhar para uma mulher ou vice-versa, e desejar no coração, já teve relação com ela. E o que eu quero dizer com isso? Que se, voltando aqui, o símbolo, a simbologia do casal, que ela mostrou a foto da amiga para o esposo, e ele não contou, ele viu que era uma ex dele, ele se omitiu. Biblicamente aqui, o mundo espiritual vai julgar que esse homem tem duas esposas. Por quê? Porque uma esposa é atual dele agora com aliança, e a outra esposa, ou amante, ou o que for, é no íntimo dele. Quando fala aquele que desejar no seu íntimo, está dizendo aquele que tem segredo com aquela mulher, que desejou esse segredo, já pecou com ela. Então o que vale é a intenção. Observe que Cristo está condenando a intenção do coração e não o ato. Então, quando esse camarada viu a foto e ele não confessar que é uma ex dele, primeiro, ele está dizendo, entre aspas, de forma indireta, que a esposa atual não é digna de saber dos segredos dele, e ele tem automaticamente um segredo com essa da foto que não pode contar para ela. Então ele tem dois segredos. Um segredo com a esposa atual, que ele não vai sair contando para todo mundo o que faz na casa, na cama. Ele tem um segredo agora com a atual, no celular, na foto. E tem um segredo com uma amiga. Observe que coisa séria. Então ele confessando, ele quebra esse segredo. Ele confessa, cai por terra toda a investida de Satanás. Aleluia. Que o Espírito Santo te ajude, nos ajude a você entender o que eu estou falando em nome de Jesus. Mateus 6, 21 ainda. No 6, agora 21. Olha o que fala. 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Tesouro aqui não é só ouro, carro, casa, terreno, não. Tesouro aqui é tudo aquilo que tu gosta. Então, se no meu coração, no coração desse rapaz, desse personagem, no coração dele, ele tiver um segredo com essa amiga que a esposa conheceu no trabalho e ele não contar, o tesouro dele está ali, porque ele está ocultando, ele está guardando, ele está pegando para si esse segredo e ele não pode revelar. Então, que Deus te ajude a você entender o que eu estou lhe dizendo, que o Espírito Santo te ajude a gente confessar um para o outro. Entenda que no casal, irmãos, irmão ou irmã que estiver me assistindo, não pode ter segredo. Quando eu casar, eu não posso ter segredo com a minha esposa, que ela não possa saber. E outra, não estou dizendo, vamos supor, se eu me tornar pastor, não é tudo que eu vou conversar num gabinete pastoral que eu vou trazer para dentro de casa. Não estou falando isso. Por quê? Porque a minha esposa já vai ter os problemas dela, problema em casa, problema com a família. Então eu não posso acarretar mais problema para ela. O que eu estou dizendo é na intimidade. São segredos que envolvem intimidade. Porque agora é uma só carne, uma só pessoa. Então, no casal, não pode ter, de jeito maneira, segredos de pensamento ou de qualquer tipo de situação. Em João 3,19, fala assim, ó. Assim está escrito. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando. A luz veio. O ser humano não quer a luz. Muitos. Por quê? Porque suas obras ocultam, a luz revela. Então, se esse camarada que eu estou aqui dando simbolicamente ilustrando essa história, ele vê que a nova amiga da esposa é uma ex sua, e ele não contar, ele está em trevas. Por quê? Porque as obras dele estão ocultas. Ele ainda está sem a luz do Espírito Santo para ele falar, meu amor, antes é uma só carne, deixa eu te falar, não briga comigo não, que eu não tive culpa. Foi antes de você, essa mulher é minha ex. Veja isso, se você vai continuar com amizade com ela. Eu não disse antes porque não tinha conhecido, não sabia quem era, mas estou te falando isso aí. Então, quando você faz isso, você coloca a sua esposa no lugar de honra. Você está honrando ela. E se você honrar a sua esposa e a esposa honrar o marido, honra a si mesmo. Por quê? Porque é uma só carne. É uma só pessoa. É uma só criatura. Então, o povo não quer andar na luz, porque a luz revela o seu segredo mais íntimo. Mas que o Espírito Santo nos ajude, aleluia. E eu creio que já está fazendo um mover para a gente compreender essa palavra abençoada. E a gente confessar para nosso cônjuge. Para quê? Para ter uma família abençoada diante de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, assim está escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras, aleluia, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu vou repetir. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante de todos. Nesse caso, diante da sua esposa, diante do seu esposo. Você não pode mudando o jogo agora. Casou, A e B, marido e mulher. E a esposa, o marido agora vai para um futebol. Nesse futebol, tira uma foto com 3 amigos.
e mostra e manda para a esposa. Do campo lá, mandou para a esposa. A esposa, quando pegar, vê que um daqueles amigos que o marido tirou junto é um ex dela. Tudo bem. Ela ora a Deus, chega em casa, meu amor, faça favor. Ah, vou tomar um banho. Vá. Tomou banho. Senta aqui. Meu amor, essa foto é o quê? Não, é meus amigos do futebol que eu fui, conheci. Meu amor, eu vou te falar algo porque eu te honro, eu te respeito. Um desses rapazes aqui do meio, esse daqui, ó, é meu ex. Aleluia. Quando faz isso, ela está mostrando que ele é digno de saber do íntimo dela. Aí se cumpre o que eu li em Gênesis 2:24. Uma só carne, um só pensamento. Não pode ter pensamentos ocultos que o outro não possa saber. A não ser se Cristo não for o centro de teu casamento. Olha lá. Se Cristo não for o centro da tua convivência, se as trevas te arrodearem, aí tu segura, homem ou mulher, segura para quê? Segura a informação para não confessar. Então aqui fala em Mateus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então observe, irmãos, que o confessar não é um ato de fraqueza, não. É um ato de nobreza. O confessar aqui é um ato de nobreza. Você está dando honra a seu cônjuge. Você está honrando o seu esposo, honrando o seu marido. Aleluia, em nome de Jesus. Em 1 Pedro 3,7, fala assim, ó. Assim está escrito. Ó. Dando honra quando você confessa. Olha o que eu falei em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, marido, coabitai. Coabitar aqui é ter relação íntima com ela, com entendimento. Olha o que fala agora, ó. Dando honra à sua mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Aleluia. Dê honra à sua esposa. Então, se aqui Pedro está falando, honrai a sua esposa quando coabitar, é o ponto mais ápice, é o ápice do relacionamento. Se você deu honra a ela coabitando na intimidade da cama, você vai honrar abaixo, em qualquer sentido. Então, quando você confessa, meu amor, essa amiga sua aqui, que você tirou que eu não conhecia, é minha ex. Você está dando honra à sua esposa, está confessando algo a ela, e vocês mesmos se blindam. Aleluia. É uma blindagem para o casamento. Entenda que Satanás é astuto. Ele está arrodeando. Para quê? Para destruir o casamento que Deus fez, porque é propósito de Deus. E quem tem o Espírito Santo e está vendo essa mensagem, o Espírito Santo vai testificar que o que eu falei aqui é da parte de Deus. Graça e paz. E Deus possa estar nos abençoando. Último versículo dessa nossa meditação, 1 Coríntios 7. Pode voltar o vídeo, assistir com calma e abrindo Bíblia junto comigo e acompanhando os versículos. 1 Coríntios 7, a partir do 33. Olha o que fala aqui, ó. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua mulher. Olha o 34. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver... Perdão, 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem, e a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como agradar o seu marido. Observe que aqui Paulo está dizendo, no verso 33, capítulo 7 de Coríntios, o verso 33 ele fala que o marido cuida para agradar a esposa. E no verso 34 ele fala que a esposa cuida para agradar o marido. Agradar como? Agradar só roupa lavada?
Agradar só em casa limpa? Agradar só em comida feita? Não, queridão. Ela não é empregada. Um tem que ajudar o outro. Agradar aqui é no sentido de cuidar. Aleluia. Tanto ela cuidar do marido, como o marido cuidar dela. Então, se quem cuida ama, quem ama revela, quem ama não tem segredo. Cristo escrevendo, falando para o discípulo, ele falou assim uma certa feita, o que eu faço agora vocês não sabem, mas eu vou para o Pai e vou vir buscar vocês. E quando você estiver comigo, tudo há de ser revelado. Por quê? Porque agora tem uma intimidade. A noiva se encontrou com o noivo, aleluia. A igreja do Senhor se encontrou nos ares. E agora, tudo que Cristo tem, Cristo não vai ocultar para a sua esposa, para a sua noiva, que é a igreja. Então, é um exemplo que ele está dando aqui para a gente. Se eu casar amanhã, glória a Deus, eu tenho que confessar, meu amor. Se eu roubei, eu tenho que dizer que eu roubei. Se eu furtei, eu tenho que dizer que eu furtei. Se eu fiz isso, fui trambiqueiro. Por quê? O meu passado não é que eu estou desenterrando. Não. É para saber com quem está casando e conhecer o seu esposo. E vice-versa. Entendeu? Então, confesse. Chame. Dialogue. Tenha diálogo um com o outro. Converse diante de Deus, ore, deixe o Espírito Santo trabalhar. Um casal é algo divino. Que Deus possa estar abençoando quem estiver assistindo esse vídeo. É uma dica de amigo, é uma dica de experiência própria. Deus um dia falou comigo, ei, honre a esposa que eu vou botar em sua vida. Então honre, meu irmão, honre minha irmã, quem Deus botou na sua vida. Entenda bem que, fugindo um pouco aqui do contexto, não traia. A traição é algo que dói, que fere, que quebra uma aliança, tanto carnal como espiritual, como na terra como no céu. É quebrada uma aliança. Quando eu estava estudando sobre o adultério ele quebra os princípios mais delicados, mais imaculado. A confiança não tem mais. Machuca o coração. A pessoa se sente um lixo. Então, que em nome de Jesus Cristo, agora como profeta do Senhor, eu peço ao Espírito Santo que te ajude, quem estiver assistindo esse vídeo, e te ajude que o demônio do adultério bata em retirada, o demônio da loucura, o demônio da fornicação, o demônio em nome de Jesus, do engano, caia por terra neste momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por este vídeo, por essa palavra. O vídeo é curto, mas é edificante. Abençoa meu irmão e minha irmã que vem assistir esse vídeo, que ele seja impactado com o poder de conhecimento e de graça da tua presença, onde esse vídeo alcançar, em nome de Jesus. Graça e paz, Evangelista Diego Souza, seu amigo, trazendo aqui algumas coisas da parte de Deus, que esse vídeo alcance sua vida e que você entenda que Deus quer o melhor para o casal. Converse com a sua esposa, se for namorada, se for noiva, casa em santidade, para fechar as brechas. Entenda que você tem um inimigo, nós temos um inimigo que ele quer destruir, mas essa noite Deus blinda teu casamento, blinda teu noivado, blinda teu namoro, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, até o próximo vídeo. Fica comigo, Deus abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deus vos abençoe. Amém.